galerinha, tudo bem com você? Antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Black Brewer. Aproveita também para ver os outros vídeos que tem no meu canal, vai lá maratonar. E bora para mais um Investigação na Tela. Klára Marelova nasceu em Kutty, Tchecoslováquia, em 1975. Foi uma criança desajustada, com uma obsessão pelo universo místico, que sempre afirmava estar destinada a cumprir uma missão designada por Deus. Sua irmã mais nova, Katerine, apresentava uma personalidade semelhante. As duas fantasiavam constantemente acerca de grandes feitos que iriam executar quando chegasse o momento. Com o passar dos anos, Klára chegou a estudar em uma universidade, mas nunca conseguiu libertar-se de suas fixações pseudo-religiosas. Ela conseguiu sair de casa de seus pais e foi morar com um homem, com o qual viveu segundo suas próprias declarações. Uma tórrida vida sexual, engravidou e teve 2 filhos, Andrei e Jacob. Devido ao caráter violento e doentio de Klára, o casamento não durou muito tempo. Após a separação, ela ficou sozinha com os filhos. Apesar de suas excentricidades, era uma boa mãe. Passava bastante tempo com seus filhos. Os amavam e zelavam por eles. Entretanto, a solidão estava tomando conta dela. Klára procurou sua irmã Katerine, que foi morar com eles. Klára e Katerine conheceram Barbara Slova, de 33 anos, e estudava na mesma universidade que Katerine. Barbara tinha uma rara doença glandular. Sua aparência era de uma menina de 12 anos e constantemente ela se aproveitava disso para se passar por menor de idade. Assim, escapava de sanções e de ações legais. Com um caráter violento e personalidade duvidosa, Barbara passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico. Teve também internada, mas conseguiu fugir com facilidade. A presença de Barbara Slova nas vidas de Klára e Katerine mudou muitas coisas. As personalidades delas foram completamente afloradas pela sua nova amiga. Segundo declarações do psiquiatra que atendeu às mudanças de identidade da mulher com o aspecto de criança, se devia a um distúrbio mental. Abre aspas. Toda a história de Barbara Slova está rodeada por um enigma em que ela participa de maneira estranha. Não existe uma explicação clara, mas minha hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave com perturbação de identidade. Fecha aspas. Por influência de Barbara, as irmãs se entregaram a um culto chamado Movimento Grau, que afirmava ter centenas de seguidores na Inglaterra, assim como dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Este movimento se baseava nas escrituras criadas entre 1923 a 1938 pelo alemão Oskar Ernst Bierde, recolhidos na Mensagem do Santo Grau, nos quais era afirmado que o homem podia chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. O conceito parecia inocente e bom, né? Mas a realidade era outra. Um dos preceitos desse grupo é que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e o homicídio. Todos os membros recebiam ordens de um líder conhecido a quem se chamava de O Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto enviadas a seus celulares. O doutor apoiava a escravidão
o maltrato infantil, a promiscuidade sexual em razão de um suposto sentido liberatório. Graças à influência de Bárbara, Clara raspou o cabelo e as sobrancelhas e se vestia com roupas envelhecidas e parou de tomar banho. Sua irmã Catarina apoiava todas as atitudes de Clara e Bárbara. Além disso, Bárbara se comportava de maneira dupla. Em parte, era uma mulher adulta e a outra parte era uma menina. Tinha ciúmes da atenção que Clara dava aos seus filhos e por isso, pouco a pouco, começou uma sutil campanha contra eles. Os acusava de cometer travessuras, quebrar objetos e comportar-se mal. Clara passou a castigá-los, entretanto, a frequência de acusações aumentava tanto que Clara, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos à autora de tudo, Bárbara. Feliz ao tornar-se dona da situação, lhe sugeriu que construísse uma jaula de ferro para prender as crianças. A jaula foi encomendada a um ferreiro da localidade. A colocaram no sótão da casa, o que parecia muito natural para Clara e Catarina. Era que através das barras os meninos podiam receber alimentos e ficariam sem possibilidade de se comportar mal. Era o ano de 2007. Os meninos foram despidos e presos na jaula. Não sabiam, mas permaneceriam ali por mais de um ano. Bárbara deu novas instruções que as irmãs seguiram ao pé da letra. Começaram a torturar as crianças, queimavam com cigarro nos braços e pernas, amarravam e amordaçavam quando recebiam visitas, espancavam e davam choques elétricos através das barras de ferro da jaula, açoitavam com chicotes e os afogavam. E não acaba por aí. Elas os mantinham nus o tempo inteiro e jogavam água fria neles para lavá-los uma vez por semana. As crianças tinham que dormir no chão, sem coberta, junto com sua urina e fezes. Às vezes ela alimentava os meninos e, se eles chorassem, eram golpeados através das barras. Um dia, Bárbara teve uma ideia. Começaram a alimentar os meninos abundantemente. Eles aumentaram de peso, então Clara pegou uma faca afiada, foi à jaula e pediu para Andrei lhe estender a perna. Após isso, Catarina e Bárbara seguravam o membro do menino, enquanto Clara, com a faca, arrancavam pedaços de carne do filho. O menino gritava de dor e terror. Seu irmão fazia o mesmo. Após cortar vários pedaços de pele, as três comeram na frente deles. Não se importaram com os gritos dos pequenos. Enquanto isso, o outro filho, Jacob, permaneceu com medo por um mês. Sabia que cedo ou tarde aconteceria o mesmo que seu irmão. E assim foi. A sessão seguinte de canibalismo ocorreu com ele. Sua mãe cortou pedaços de seus braços. A partir deste momento, cada mês, o sangrento ritual acontecia. As três subiam. Clara arrancava pedaços de carne de um dos meninos e as três devoravam ali mesmo. Se já não bastasse toda a tortura, Bárbara teve uma ideia para controlar ainda mais as crianças. Uma ideia que, no fim das contas, seria sua condenação. Catarina comprou em uma loja de aparelhos eletrônicos uma câmera de vigilância sem fio, daquelas utilizadas para supervisionar bebês. Ela instalou a câmera no sótão. Através dela, elas podiam observar o que os meninos faziam e também assistir quando alguma delas torturava-os. Mas algo aconteceu. Um homem se mudou com a sua esposa para a casa ao lado e instalou uma câmera igual para monitorar o quarto do seu bebê. Sua surpresa foi extrema quando, em vez de ver o quarto do seu filho, o que viu foi um ritual das três mulheres torturando as crianças. Passaram dias até que
se deu conta de que o sinal que estava interceptando vinha da casa de sua vizinha. Em 10 de maio de 2007, os agentes arrombaram a casa e ambas as irmãs tentaram impedir que os policiais tivessem acesso à parte que dava acesso ao sótão. Após levarem as duas para a viatura, os agentes entraram e o que encontraram lá era aterrorizante. O chão e as paredes estavam cobertos de sangue e o forte cheiro de sangue, urina e fezes era insuportável. Um dos meninos estava desmaiado e o outro em estado de choque. Os dois apresentavam feridas horríveis com sinais de apodrecimento em vários locais em carne viva. Parada em frente à jaula estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os agentes, correu para os seus braços. Disse-lhe que se chamava Annika e que tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Os agentes levaram dali rapidamente. Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tratavam desesperadamente de abrir a jaula de ferro para fugir. Se tratava de Bárbara. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas e um deles não resistiu. O outro conseguiu declarar em juízo contra sua mãe e sua tia, narrando os horrores vividos naquele sótão durante um ano. As duas mulheres responsabilizaram Bárbara, mas quando a polícia emitiu ordem de prisão a ela, não a localizaram. Bárbara havia fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Dizia ser um menino, chamar-se Adam e ter 13 anos. Um casal norueguês a adotou. Ela passou a frequentar a escola primária. Passou-se quase um ano até que a polícia conseguiu encontrá-la. Foi presa na Noruega. Ante o olhar surpreso de seus pais adotivos, não podia compreender por que uma menina era capturada como uma criminosa. Quando lhes contaram que não era uma menina de 13 anos, mas sim uma mulher de 36, entraram em choque. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com Clara e Catarina. Clara declarou em juízo, abre aspas, ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei isso acontecer, fecha aspas. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinha noção do que estavam fazendo quando torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Clara Mourelva a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Catarina Mourelva.